Eclesiastes, capítulo 1. As palavras do congregante, filho de David, rei em Jerusalém. A maior das vaidades, diz o congregante, a maior das vaidades, tudo é vão. O que é que o homem ganha com todo o seu trabalho árduo, pelo qual tanto se esforça debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce e o sol põe-se. Depois, volta depressa ao lugar onde nasce novamente. O vento sopra para o sul e gira para o norte. Dá voltas e mais voltas, girando continuamente. O vento continua a dar as suas voltas. Todos os rios correm para o mar. Mesmo assim, o mar não se enche. Os rios voltam para o lugar de onde saíram, a fim de correrem novamente. Todas as coisas são cansativas, mais do que se pode dizer. O olho não se satisfaz com o que vê, nem o ouvido se sacia com o que ouve. O que foi é o que há de ser, e o que foi feito há de ser feito novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que há alguma coisa da qual se possa dizer: olha, isto é novo? Tudo já existe há muito tempo. Já existia antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram nos tempos antigos, e ninguém se lembrará dos que vierem depois. Nem estes serão lembrados pelos que vierem depois deles. Eu, o congregante, tornei-me rei sobre Israel em Jerusalém. Empenhei-me em estudar e investigar com sabedoria tudo o que se faz debaixo dos céus. A ocupação penosa que Deus deu aos filhos dos homens, que os mantém ocupados. Vi tudo o que se faz debaixo do sol, e concluí que tudo é vão. É correr atrás do vento. Não se pode endireitar o que é torto, nem se pode enumerar o que está em falta. Eu disse no meu coração: bem, adquiri grande sabedoria, mais do que qualquer outro antes de mim em Jerusalém, e o meu coração obteve muita sabedoria e conhecimento. Dediquei-me a conhecer a sabedoria, a conhecer a loucura e a conhecer a tolice. E isto também é correr atrás do vento. Porque muita sabedoria traz muita frustração, de modo que aquele que aumenta o seu conhecimento aumenta a sua dor. Capítulo 2. Eu disse então no meu coração: vou experimentar o prazer e ver o que ganho com isso. No entanto, vi que isso também era vaidade. Eu disse acerca do riso: loucura! E do prazer: para que é que serve? Fiz uma investigação profunda. Resolvi deliciar-me com vinho, mantendo sempre a minha sabedoria. Cheguei ao ponto de abraçar a tolice, para descobrir o que seria melhor que os humanos fizessem nos poucos dias de vida que têm debaixo dos céus. Empreendi grandes obras. Construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz para mim pomares e parques, onde plantei todo o tipo de árvores frutíferas. Fiz para mim reservatórios de água para irrigar um bosque de árvores verdejantes. Adquiri servos e servas, e tive servos que nasceram na minha casa. Também adquiri muitos animais, gado bovino e ovelhas, mais do que todos os que me precederam em Jerusalém. Acumulei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Reuni para mim cantores e cantoras, bem como o grande prazer dos filhos dos homens, uma mulher, sim, muitas mulheres. Então, tornei-me grande e superei todos os que me precederam em Jerusalém. E a minha sabedoria continuou comigo. Não neguei a mim próprio nada daquilo que desejei. Não privei o meu coração de nenhum tipo de prazer. O meu coração alegrava-se por causa de todo o meu trabalho árduo, e esta era a minha recompensa por todo o meu trabalho árduo. No entanto, quando refleti em todas as obras que as minhas próprias mãos tinham realizado e em todo o trabalho árduo que eu tinha feito com tanto esforço, vi que tudo era vão. Era correr atrás do vento. Não havia nada de real valor debaixo do sol. Depois, voltei a minha atenção para a sabedoria, a loucura e a tolice. Pois, o que pode fazer o homem que vem depois do rei? Apenas o que já se fez. E eu vi que a sabedoria tem vantagem sobre a tolice, assim como a luz tem vantagem sobre a escuridão. O sábio tem olhos que veem claramente, mas o tolo anda na escuridão. Também compreendi que o fim de ambos é o mesmo. Então disse no meu coração:
aquilo que acontece com o tolo também vai acontecer comigo. Assim sendo, o que é que eu ganhei por me tornar excessivamente sábio? E eu disse no meu coração: isto também é vaidade. Porque nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, todos terão sido esquecidos. E como é que o sábio morrerá? Assim como o tolo. Então, passei a odiar a vida, porque todo o trabalho que se fazia debaixo do sol pareceu-me aflitivo, pois tudo era vão, era correr atrás do vento. Passei a odiar tudo pelo qual tinha trabalhado tão arduamente debaixo do sol, porque eu teria de deixar tudo para o meu sucessor. E quem é que pode dizer se ele será sábio ou tolo? De qualquer modo, ele assumirá o controle sobre tudo o que adquiri debaixo do sol com grande esforço e sabedoria. Isto também é vaidade. Então, o meu coração começou a ficar desiludido com todo o trabalho árduo pelo qual eu tanto me tinha esforçado debaixo do sol. Pois, mesmo que um homem trabalhe arduamente, guiado pela sabedoria, conhecimento e habilidade, ele terá de entregar tudo o que ganhou a alguém que não trabalhou por aquilo. Isto também é vaidade e uma grande desgraça. O que é que o homem realmente ganha com todo o seu trabalho árduo e com a ambição que o impele a trabalhar arduamente debaixo do sol? Durante todos os seus dias, o seu trabalho traz-lhe dor e frustração, e nem à noite o seu coração descansa. Isto também é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e desfrutar do seu trabalho árduo. Compreendi que isto também vem da mão do verdadeiro Deus, pois quem é que come e bebe melhor do que eu? Ao homem que lhe agrada, ele dá sabedoria, conhecimento e alegria, mas ao pecador, ele dá o trabalho de ajuntar e simplesmente dar o que acumulou àquele que agrada ao verdadeiro Deus. Isto também é vaidade. É correr atrás do vento. Capítulo 3. Há um tempo determinado para tudo. Há um tempo para cada atividade debaixo dos céus. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou. Tempo para matar e tempo para curar. Tempo para derrubar e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para lamentar e tempo para dançar. Tempo para atirar pedras e tempo para juntar pedras. Tempo para abraçar e tempo para evitar os abraços. Tempo para procurar e tempo para dar por perdido. Tempo para guardar e tempo para deitar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para estar calado e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para a guerra e tempo para a paz. O que é que um trabalhador ganha com todo o seu esforço? Vi a ocupação que Deus deu aos filhos dos homens para mantê-los ocupados. Ele fez tudo belo a seu tempo. Pôs-lhe no coração até mesmo a eternidade. No entanto, a humanidade nunca compreenderá plenamente o trabalho do verdadeiro Deus. Concluí que, para eles, não há nada melhor do que se alegrarem e fazerem o bem durante a sua vida, e também que todos comam e bebam, e desfrutem dos resultados de todo o seu trabalho árduo. É a dádiva de Deus. Compreendi que tudo o que o verdadeiro Deus faz durará para sempre. Não há nada que possa ser acrescentado e não há nada que possa ser tirado. O verdadeiro Deus fez as coisas deste modo, para que as pessoas o temessem. O que acontece já aconteceu, e o que há de existir já existiu. Contudo, o verdadeiro Deus procura aquilo que se busca. Também vi o seguinte debaixo do sol. No lugar da justiça havia maldade, e no lugar da retidão havia maldade. Então eu disse no meu coração: o verdadeiro Deus julgará tanto o justo como o mau, pois há um tempo para cada atividade e para cada ação. Eu também disse no meu coração que o verdadeiro Deus irá pôr à prova os filhos dos homens e mostrar-lhes que são como os animais, pois o que acontece aos humanos também acontece aos animais. Todos têm o mesmo fim. Como morre um, assim morre o outro. E todos eles têm o mesmo espírito. Portanto, o homem não tem nenhuma superioridade sobre os animais. Tudo é vão. Todos irão para o mesmo lugar. Todos eles vieram do pó e todos eles retornam ao pó. Quem é que realmente sabe se o espírito dos humanos vai para cima ou se o espírito do animal desce para a terra?
E eu vi que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem é que o pode fazer ver o que acontecerá depois de ele desaparecer? Capítulo 4. Voltei novamente a minha atenção para todos os atos de opressão que ocorrem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não havia quem os consolasse. Os seus opressores tinham o poder e não havia quem os consolasse. E declarei felizes as pessoas que já tinham morrido, em vez das que ainda estão vivas. E melhor do que todas elas é aquele que ainda não nasceu, que não viu as ações aflitivas praticadas debaixo do sol. E eu vi quanto esforço e trabalho habilidoso vêm da rivalidade entre as pessoas. Isto também é vaidade, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e vai-se definhando. Mais vale um punhado de descanso do que 2 punhados de trabalho árduo e um esforço para alcançar o vento. Voltei a minha atenção para outro exemplo de vaidade debaixo do sol. Um homem completamente solitário, que não tem nenhuma companhia. Não tem filhos nem irmãos, mas não há fim para todo o seu trabalho árduo. Os seus olhos nunca se satisfazem com as riquezas. No entanto, será que ele se pergunta: para quem é que eu trabalho arduamente privando-me de coisas boas? Isto também é vaidade e uma ocupação penosa. Melhor 2 do que 1, porque eles têm uma boa recompensa pelo seu trabalho árduo. Pois se um deles cai, o outro pode ajudar o seu companheiro a levantar-se. Porém, o que acontecerá com aquele que cai e não tem ninguém para ajudá-lo a levantar-se? Além disso, se 2 se deitarem juntos, vão aquecer-se. Mas como é que alguém sozinho pode aquecer-se? Além disso, alguém pode vencer um que está só, mas 2 juntos conseguem resistir ao agressor. E um cordão tríplice não pode ser facilmente rebentado. Mais vale um jovem pobre mas sábio do que um rei velho mas tolo, que já não tem bom senso para ouvir conselhos. Pois ele saiu da prisão para tornar-se rei, embora tenha nascido pobre no domínio do outro rei. Considerei todos os vivos que andam debaixo do sol e o que acontece com o jovem sucessor que se levanta no lugar do outro. Embora a multidão que o apoia seja incontável, os que vêm depois não ficarão contentes com ele. Isto também é vaidade. É correr atrás do vento. Capítulo 5. Presta atenção aos teus passos, sempre que fores à casa do verdadeiro Deus. É melhor aproximar-se para ouvir do que para oferecer um sacrifício como fazem os tolos, pois eles não se apercebem de que estão a agir mal. Não te apresses em abrir a boca, nem permitas que o teu coração fale irrefletidamente diante do verdadeiro Deus, pois o verdadeiro Deus está nos céus, mas tu estás na terra. É por isso que as tuas palavras devem ser poucas, pois o sonho resulta de muitas preocupações, e a fala insensata resulta de muitas palavras. Sempre que fizeres um voto a Deus, não demores a cumpri-lo, pois ele não se agrada dos tolos. O que votares, cumpre. Mais vale não fazeres um voto do que fazeres um voto e não o cumprires. Não permitas que a tua boca te leve a pecar, nem digas diante do anjo que se tratou de um engano. Porque é que havias de deixar o verdadeiro Deus indignado por causa do que disseste, de modo a que ele destrua o que realizaste? Pois assim como muitas preocupações levam a sonhos, de igual modo, muitas palavras levam à vaidade. No entanto, teme o verdadeiro Deus. Caso vejas na tua província a opressão do pobre e a violação da justiça e do que é direito, não te surpreendas, pois aquele que está numa posição de autoridade é observado por alguém superior a ele, e há outros numa posição ainda mais elevada do que a deles. Além disso, o produto da terra é dividido entre todos. Até o rei é servido com o que vem do campo. Quem ama a prata nunca se fartará da prata, e quem ama as riquezas nunca ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isto também é vaidade. Quando as coisas boas aumentam, aumentam aqueles que as consomem. E que vantagem há para o seu dono, a não ser contemplá-las com os seus olhos? Doce é o sono de quem serve, quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há uma grande desgraça que tenho visto debaixo do sol. Riquezas acumuladas para o próprio mal do homem que as possui.
Essas riquezas perdem-se por causa de um mau negócio, e quando ele se torna pai, já não tem nada nas suas mãos. O homem sai nu do ventre da sua mãe, e assim se vai embora. E não pode levar nada consigo por todo o seu trabalho árduo. Isto também é uma grande desgraça. Assim como o homem vem, assim se vai embora. E que vantagem tem aquele que continua a trabalhar arduamente para alcançar o vento? Além disso, durante todos os seus dias, ele come em escuridão, com muita frustração, doença e indignação. O que eu vi que era bom e apropriado foi o seguinte: que a pessoa coma, beba e desfrute dos resultados de todo o trabalho árduo, pelo qual tanto se esforça debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que o verdadeiro Deus lhe deu, pois essa é a sua recompensa. Também, quando o verdadeiro Deus dá riquezas e bens materiais a um homem, bem como a capacidade de desfrutar deles, este deve aceitar a sua recompensa e alegrar-se com o seu trabalho árduo. Esta é a dádiva de Deus. Pois não pensará muito nos dias da sua vida passageira, porque o verdadeiro Deus mantém-no ocupado com a alegria do seu coração. Capítulo 6. Debaixo do sol, vi outra desgraça que é comum entre os homens. O verdadeiro Deus dá a um homem riquezas, bens materiais e glória, de modo que não lhe falta nada do que deseja, mas o verdadeiro Deus não lhe dá a capacidade de desfrutar do que tem, embora um estranho possa desfrutar. Isto é vaidade e um grande mal. Se um homem se tornar pai 100 vezes, viver muitos anos e chegar à velhice, e mesmo assim não desfrutar das suas boas coisas antes de ser sepultado, devo dizer que a criança que nasceu morta está em melhor situação do que ele. Pois ela veio em vão e foi-se embora em escuridão, e a escuridão sepultou o seu nome. Embora nunca tenha visto o sol nem tenha conhecido nada, ainda assim ela está em melhor situação do que aquele homem. Qual é a vantagem de viver 2 vezes 1000 anos sem experimentar a felicidade? Não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho árduo de um homem é para a sua boca. No entanto, ele nunca satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem é que o sábio tem sobre o tolo, e de que é que adianta ao pobre saber enfrentar a vida? Mais vale satisfazer-se com o que os olhos veem do que ir atrás de desejos. Isto também é vaidade. É correr atrás do vento. O que existe já recebeu um nome, e o que o homem é já se sabe. E ele não pode lutar com aquele que é mais poderoso do que ele. Quanto mais palavras, mais vaidade. E que vantagem é que elas trazem ao homem? Quem sabe o que é melhor que o homem faça na vida durante os poucos dias da sua vida vã que passam como a sombra? Quem é que pode informar o homem sobre o que acontecerá debaixo do sol depois de ele desaparecer? Capítulo 7. Um bom nome é melhor do que um bom óleo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Mais vale ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa, pois a morte é o fim de todos os homens, e quem está vivo deve refletir sobre isso. A tristeza é melhor do que o riso, pois um rosto triste torna melhor o coração. O coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o coração dos tolos está na casa onde há alegria. Mais vale ouvir a censura de um sábio do que ouvir a canção dos tolos. Pois o riso do tolo é como os estalidos de espinhos que ardem debaixo da panela, e isto também é vaidade. No entanto, a opressão pode levar o sábio à loucura, e o suborno corrompe o coração. O fim de uma coisa é melhor do que o seu início. Mais vale ser paciente do que ter um espírito arrogante. Não te ofendas facilmente, pois o coração dos tolos é que fica ofendido. Não digas: por que é que os tempos antigos eram melhores do que os atuais? Pois não é a sabedoria que te faz perguntar isso. A sabedoria acompanhada de uma herança é algo bom, e é uma vantagem para os que veem a luz do dia. Pois a sabedoria é uma proteção, assim como o dinheiro é uma proteção. Porém, a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Considera o trabalho do verdadeiro Deus. Quem é que pode endireitar aquilo que ele fez torto? Num dia bom, sê tu também bom. Mas num dia de dificuldades, lembra-te de que o verdadeiro Deus fez tanto um como o outro.
de modo que os homens não podem ter a certeza de nada do que o futuro lhes reserva. Durante a minha vida vã, vi de tudo. Pessoas justas que morrem na sua justiça e pessoas más que vivem muito tempo, apesar da sua maldade. Não sejas demasiado justo, nem excessivamente sábio. Por que é que haverias de causar a tua própria ruína? Não sejas excessivamente mau, nem sejas tolo. Por que é que haverias de morrer antes do tempo? É melhor seguir um dos conselhos, mas não desconsiderar o outro, pois quem teme a Deus acatará ambos. A sabedoria faz com que o sábio seja mais poderoso do que 10 homens fortes numa cidade, pois não há nenhum homem justo na terra que faça sempre o que é bom e que nunca peque. Além disso, não dês atenção a todas as palavras que as pessoas dizem, senão poderias ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Pois no teu íntimo, bem sabes que muitas vezes tu mesmo amaldiçoaste outros. Examinei tudo isto com sabedoria e disse: vou tornar-me sábio. Contudo, isso estava fora do meu alcance. O que já aconteceu é inatingível e insondável. Quem é que o pode compreender? Eu direcionei o meu coração para conhecer, investigar e procurar a sabedoria e a razão por trás das coisas, e para entender a maldade da insensatez e a tolice da loucura. Então descobri que, mais amarga do que a morte, é a mulher, que é como uma rede de caça, cujo coração é como redes de arrasto e cujas mãos são como correntes. Aquele que agrada ao verdadeiro Deus escapará dela, mas o pecador é capturado por ela. Vê, foi isto que eu descobri, diz o congregante. Investiguei uma coisa após outra para chegar a uma conclusão, mas o que procurei continuamente não encontrei. Encontrei um homem em 1000, mas não encontrei nenhuma mulher. O que descobri resume-se a isto. O verdadeiro Deus fez a humanidade reta, mas os homens seguiram os seus próprios planos. Capítulo 8. Quem é como o sábio? Quem é que sabe a solução de um problema? A sabedoria de um homem ilumina o seu rosto e abranda a sua aparência severa. Eu digo, obedece às ordens do rei por causa do juramento feito a Deus. Não te apresses a sair da sua presença. Não tomes posição a favor de algo mau, pois ele pode fazer o que bem entender, porque a palavra do rei é soberana. Quem é que lhe pode dizer o que é que está a fazer? Quem obedece à ordem não sofrerá nenhum mal, e o coração sábio discernirá o tempo certo e a maneira certa de agir. Para tudo há um tempo e uma maneira de agir, porque as dificuldades da humanidade são muitas. Visto que nenhum homem sabe o futuro, quem é que lhe pode dizer o que vai acontecer? Assim como nenhum homem tem poder sobre o espírito, nem pode reter o espírito, assim ninguém tem poder sobre o dia da morte. Assim como ninguém é dispensado durante uma guerra, assim também a maldade não deixará escapar os que a praticam. Eu vi tudo isto e pus-me a refletir em todo o trabalho que se tem feito debaixo do sol, enquanto o homem domina o homem para o seu prejuízo. E eu vi os maus a serem enterrados, aqueles que costumavam entrar e sair do lugar santo, mas eles eram logo esquecidos na cidade em que praticavam a maldade. Isto também é vaidade. Por não se executar imediatamente a sentença contra um ato mau, o coração dos homens enche-se de coragem para fazer o mal. Embora o pecador faça o mal 100 vezes e continue a viver por muito tempo, sei que tudo acabará bem para os que temem o verdadeiro Deus, porque têm temor dele. No entanto, nada acabará bem para aquele que é mau, nem prolongará ele a sua vida, que é como uma sombra, porque ele não tem temor de Deus. Há algo vão que acontece na terra. Há justos que são tratados como se tivessem praticado o mal, e há maus que são tratados como se tivessem praticado a justiça. Eu digo que também isto é vaidade. Por isso, eu recomendei a alegria, porque para o homem não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Isto deve acompanhá-lo à medida que trabalha arduamente durante os dias da sua vida, que o verdadeiro Deus lhe dá debaixo do sol. Dediquei-me a adquirir sabedoria e a observar todas as atividades realizadas na terra, e cheguei até mesmo a ficar sem dormir, de dia e de noite. Assim, considerei todo o trabalho do verdadeiro Deus, e percebi que a humanidade não é capaz de compreender o que acontece debaixo do sol. Por mais que os homens tentem, não o conseguem compreender. Mesmo que digam que são suficientemente sábios para compreender,
não são capazes de compreender. Capítulo 9. Assim, refleti sobre tudo isto e concluí que os justos e os sábios, bem como as suas obras, estão nas mãos do verdadeiro Deus. Os homens não se apercebem do amor nem do ódio que houve antes deles. Todos têm o mesmo fim: o justo e o injusto, o bom e puro e o impuro, aqueles que oferecem sacrifícios e aqueles que não oferecem sacrifícios. O bom é igual ao pecador. Quem faz juramentos é igual àquele que pensa antes de fazer um juramento. Uma coisa aflitiva que acontece debaixo do sol é a seguinte: visto que todos têm o mesmo fim, o coração dos humanos está cheio de maldade. Há loucura no seu coração durante a sua vida e depois eles morrem. Há esperança para aquele que está entre os vivos, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada, nem têm mais nenhuma recompensa, porque qualquer recordação deles caiu no esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e o seu ciúme já não existem, e eles já não participam em nada do que se faz debaixo do sol. Vai, come o teu alimento com alegria e bebe o teu vinho com o coração alegre, pois o verdadeiro Deus já se agradou das tuas obras. Sejam sempre brancas as tuas roupas, e não deixes de pôr óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a tua amada esposa todos os dias da tua vida vã, que Ele te deu debaixo do sol, sim, durante todos os teus dias vãos. Pois esta é a tua porção na vida e no teu trabalho árduo, no qual tanto te esforças debaixo do sol. Tudo o que te vier à mão para fazer, falo com toda a tua força, pois não há trabalho, nem planeamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura, o lugar para onde vais. E vi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, e nem sempre os fortes vencem a batalha. Os sábios nem sempre têm alimento, os inteligentes nem sempre têm riquezas. Os que têm conhecimento nem sempre têm sucesso, porque o tempo e o imprevisto sobrevêm-lhes a todos. Pois o homem não sabe a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede cruel e os pássaros são apanhados numa armadilha, assim também os filhos dos homens são enlaçados na hora da desgraça, quando esta lhes sobrevém de repente. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que me impressionou. Havia uma pequena cidade, com poucos homens. Um rei poderoso veio contra ela e sitiou-a, e construiu grandes obras de cerco contra ela. Havia ali um homem pobre, mas sábio, e ele salvou a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele homem pobre. E eu disse para comigo: a sabedoria é melhor do que a força. Apesar disso, a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. É melhor ouvir as palavras calmas dos sábios do que os gritos de quem governa entre os tolos. A sabedoria é melhor do que armas de guerra, mas um único pecador pode destruir muitas coisas boas. Capítulo 10. Assim como moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se estrague e cheire mal, assim também uma pequena tolice pesa mais do que a sabedoria e a glória. O coração do sábio guia-o no caminho certo, mas o coração do tolo guia-o no caminho errado. Seja qual for o caminho em que ande, o tolo age sem bom senso e mostra a todos que é um tolo. Se a ira de um governante se acender contra ti, não deixes o teu lugar, pois a calma abranda grandes pecados. Há algo aflitivo que vi debaixo do sol, o tipo de erro que é cometido pelos que estão no poder. Os tolos são postos em muitas posições elevadas, mas os ricos continuam em posições inferiores. Vi servos a andar a cavalo, mas príncipes a andar a pé como se fossem servos. Quem cava um buraco pode cair nele, e quem derruba um muro de pedras pode ser picado por uma cobra. Quem extrai pedras pode ferir-se com elas, e quem racha lenha expõe-se ao perigo. Se uma ferramenta deixar de cortar e não for afiada, será preciso fazer muito esforço. Porém, a sabedoria ajuda a obter sucesso. Se a serpente picar antes de ser encantada, não haverá vantagem para o encantador hábil. As palavras que saem da boca do sábio trazem favor,
mas os lábios do tolo são a sua ruína. As suas primeiras palavras são tolice, e as últimas são uma loucura desastrosa. Contudo, o tolo continua a falar. O homem não sabe o que vai acontecer. Quem é que pode informá-lo do que virá depois dele? O trabalho árduo do tolo esgota-o, pois ele nem sequer sabe encontrar o caminho para a cidade. Que desastroso é para um país quando o seu rei é uma criança e os seus príncipes começam a banquetear-se de manhã. Como é feliz o país, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se alimentam no tempo certo, para recuperar as forças, e não apenas para se embriagarem. Por causa da extrema preguiça, as vigas do telhado cedem, e por causa das mãos ociosas, a casa tem goteiras. O pão é feito para dar alegria, e o vinho torna a vida prazerosa, mas o dinheiro satisfaz todas as necessidades. Não amaldiçoes o rei, nem sequer em pensamento, e não amaldiçoes o rico no teu quarto, pois um pássaro pode levar as tuas palavras, e uma ave pode contar o que disseste. Capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias vais encontrá-lo novamente. Reparte o que é teu com 7, ou até mesmo com 8, pois não sabes que desastre pode ocorrer na terra. Se as nuvens estiverem carregadas, despejarão chuva sobre a terra. E se uma árvore cair, seja para o sul, seja para o norte, onde a árvore cair, aí ficará. Quem observa o vento não semeará, e quem olha para as nuvens não colherá. Assim como não sabes como o espírito age nos ossos da criança no ventre da mulher grávida, assim também desconheces o trabalho do verdadeiro Deus, que faz todas as coisas. Semeia de manhã a tua semente, e não dês descanso às tuas mãos até o anoitecer, pois não sabes qual é a que dará bons resultados, se será uma ou outra, ou se ambas serão boas. Doce é a luz, e para os olhos é agradável ver o sol. Portanto, se um homem viver muitos anos, que ele os aproveita todos. Contudo, ele deve lembrar-se de que os dias de escuridão talvez sejam muitos. Tudo o que está para vir é vaidade. Alegra-te, jovem, enquanto ainda és jovem, e que o teu coração seja feliz nos dias da tua juventude. Segue os caminhos do teu coração e vai para onde os teus olhos te levarem. No entanto, fica a saber que o verdadeiro Deus vai levar-te a julgamento por todas estas coisas. Portanto, retira as preocupações do teu coração e afasta as coisas prejudiciais do teu corpo, pois a juventude e a flor da vida são vaidade. Capítulo 12. Lembra-te então do teu grandioso Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias da aflição e cheguem os anos em que dirás: não tenho prazer neles. Antes que o sol, a luz, a lua e as estrelas escureçam e as nuvens retornem depois da chuva. Quando os guardas da casa ficam trêmulos, quando os homens fortes se curvam, as mulheres param de moer por se terem tornado poucas, e as damas que olham pelas janelas veem escuridão. Quando as portas que dão para a rua se fecham, quando o barulho do moinho diminui, quando a pessoa se levanta ao som de um pássaro e todas as filhas do canto ficam fracas. Quando há medo das alturas e terrores na rua, quando a amendoeira floresce, quando o gafanhoto se arrasta e a alcaparra rebenta, porque o homem está a caminhar para a sua morada permanente, e os lamentadores percorrem as ruas. Antes que o cordão de prata se quebre, a tigela de ouro seja esmagada, o jarro junto à fonte se parta e a roldana da cisterna rebente. Então o pó volta à terra de onde veio, e o espírito volta ao verdadeiro Deus que o deu. A maior das vaidades, diz o congregante. Tudo é vão. O congregante não só se tornou sábio, mas também ensinou continuamente ao povo o que sabia. Ele meditou e fez uma pesquisa profunda, a fim de compilar muitos provérbios. O congregante procurou encontrar palavras agradáveis e registar palavras de verdade, de forma exata. As palavras dos sábios são como aguilhadas, e o conjunto dos seus ditos são como pregos bem cravados. As suas palavras foram dadas por um só pastor. Quanto a qualquer coisa além delas, meu filho, sê avisado. De se fazerem muitos livros, não há fim,
e quando a pessoa se dedica muito a eles, cansa-se. Depois de se ouvir tudo, a conclusão é esta: teme o verdadeiro Deus e obedece aos seus mandamentos, pois esta é toda a obrigação do homem. Pois o verdadeiro Deus julgará todas as ações, incluindo todas as coisas ocultas, e determinará se são boas ou más.